Anjos. Ah, os anjos. A gente vê eles por toda parte, né? Em filmes, livros, quadros. Mas espera aí. O que as fontes originais, os textos base, dizem realmente sobre eles? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos deixar de lado um pouco aquela imagem popular que todo mundo tem na cabeça para entender de verdade. O que eles são, por que existem e, afinal, qual é o papel deles no grande esquema das coisas. E para começar, vamos direto ao ponto com duas perguntas que são, assim, a base de tudo. Primeiro, o que é um anjo? E, talvez mais importante ainda, por que Deus os criou? Se a gente conseguir responder isso, todo o resto começa a fazer sentido. Vamos lá. Seção 1. Quem são os anjos definindo o invisível? Olha, para a gente poder conversar sobre qualquer assunto, a primeira coisa é ter uma boa definição, certo? Então, o que exatamente é um anjo segundo os textos? Bom, a definição fundamental é essa aqui. São seres espirituais, criados. Essa palavrinha criados é super importante. Significa que eles não existem desde sempre como Deus. Eles tiveram um começo. E mais, eles têm juízo moral e uma inteligência elevadíssima. É justamente essa capacidade de escolher entre o certo e o errado que, como a gente sabe, abriu a porta para a rebelião de uma parte deles. E claro, são espíritos, né? Eles atuam numa dimensão que a gente simplesmente não vê. E a coisa fica ainda mais interessante quando a gente olha os outros nomes que aparecem. Filhos de Deus, santos, espíritos. Mas olha só esses aqui. Tronos, soberanias, principados, potestades. Isso não é só poesia, não. Esses termos sugerem que existe toda uma organização, uma hierarquia bem complexa no céu. Quase como uma estrutura de governo mesmo, com diferentes níveis de autoridade e funções. E não para por aí. Além do termo geral anjo, as fontes falam de outros tipos de seres celestiais, cada um com uma função bem específica. Por exemplo, os querubins, a função deles é de guardiões. Lembra da história do Jardim do Éden? Eram eles que estavam lá. Já os serafins, o foco deles é outro, a adoração constante ali, ao redor do trono de Deus. E tem também os seres viventes, que são fascinantes. Eles meio que representam toda a criação adorando o Criador. Agora, pensa comigo. Com essa multidão toda de seres celestiais, é bem surpreendente que só 2 deles tenham o nome revelado na Bíblia, né? Miguel, que é o arcanjo guerreiro, e Gabriel, o grande mensageiro. O fato de só eles serem nomeados dá uma pista de que as missões deles são, assim, muito, mas muito centrais para a história toda. Beleza, vamos para a seção 2, a ordem celestial, hierarquia e escala. Agora que a gente já tem uma ideia de quem eles são, vamos mergulhar em como eles se organizam e na escala que é, olha, impressionante, desse reino invisível. Então, essa ideia de hierarquia que a gente falou, ela fica bem clara. Pega o título de Miguel, por exemplo, arcanjo. Isso quer dizer, literalmente, anjo-chefe ou anjo principal. Ele é um líder, comanda exércitos celestiais. Isso já mostra pra gente que o céu não é uma bagunça de espíritos flutuando por aí. É um reino super organizado. Tá, mas quantos anjos existem? 1.000? 10.000? 1.000.000? A linguagem que os textos usam para falar do número deles é de propósito. Assim, de cair o queixo. A ideia não é dar um número exato, tipo censo. É passar a sensação de uma quantidade gigantesca. Algo que a nossa mente nem consegue calcular. E essa citação de Apocalipse é um exemplo perfeito disso. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Uau! Tenta imaginar essa cena. Não é um grupinho, né? A visão aqui de uma multidão que não dá pra contar. Um verdadeiro coro cósmico cantando sem parar. Ok, isso tudo leva a gente a uma pergunta bem lógica, né? Se existem tantos anjos e eles são tão organizados, qual é a missão deles, afinal? Para que eles foram criados? O propósito deles, na verdade, se divide em várias funções que estão todas conectadas. A principal, o centro de tudo, é glorificar a Deus. Ponto. A partir disso, eles agem como agentes de Deus no universo. Eles levam mensagens, executam julgamentos, lutam batalhas espirituais e uma parte que é fascinante, eles servem aqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, servem as pessoas. E essa comparação aqui entre anjos e a humanidade... Nossa, isso talvez seja uma das coisas mais reveladoras. Pensa só, os anjos são servos, super poderosos, mas são servos. Já a humanidade foi criada à imagem de Deus. E aqui vem a grande diferença. Para um anjo que caiu, não tem plano B, não tem redenção. Já para nós, seres humanos, existe todo um plano de salvação. Isso coloca a gente numa posição única, quase como se fôssemos os protagonistas de uma história que os próprios anjos olham com curiosidade e fascínio.
Vamos para a próxima parte? A conexão humana, anjos e o nosso mundo. Porque, ok, tudo isso é muito interessante, essa coisa de hierarquia, milhões de anjos, mas, na prática, como é que essa realidade celestial se conecta com o nosso dia a dia aqui na Terra? E aí vem aquela pergunta que, olha, todo mundo já se fez ou ouviu em algum lugar. A gente tem um anjo da guarda só nosso? Um para cada pessoa? Essa ideia é super popular, né? E o material que a gente está analisando fala sobre isso. A fonte usa uma analogia bem criativa do mundo dos esportes para explicar a coisa. É o seguinte, eles falam que os anjos podem usar uma tática de marcação por zona, em vez de uma marcação homem a homem. O que isso quer dizer? Que as escrituras deixam claro que os anjos nos protegem sim, mas a ideia de que cada pessoa tem o seu anjo particular, exclusivo, isso não está lá preto no branco. A proteção parece ser algo mais geral, por área, por grupos de pessoas. Então, o ponto central, o que a gente tira disso tudo, é o seguinte. A simples existência deles já é um lembrete poderoso de que o mundo não é só isso que a gente vê e toca. Eles são um modelo de obediência e adoração, e a presença deles é uma confirmação de que existe sim um mundo espiritual, real e ativo o tempo todo ao nosso redor. E chegamos na última sessão. Como nos relacionar? O nosso papel. Basicamente, a parte prática. Depois de saber tudo isso, o que a gente faz com essa informação? Como é que a gente deve se relacionar com essa realidade? Aqui a orientação é bem direta, dividida em o que fazer e o que não fazer. Do lado do que fazer, estar ciente de que eles existem, agradecer a Deus pela proteção que eles oferecem e até praticar a hospitalidade, pois nunca se sabe. Mas a lista do não fazer é ainda mais enfática. Primeiro e mais importante, jamais, em hipótese alguma, adorar ou orar para anjos. Adoração é só para Deus. Ponto final. Também não é para ficar procurando por aparições ou encontros com eles. E muito cuidado para não aceitar doutrinas ou ensinamentos que supostamente vêm de anjos, mas que batem de frente com o que já está estabelecido. E essa citação de Gálatas aqui é tipo a regra de ouro, o teste final. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, não importa quem está falando, mesmo que apareça um ser de luz incrível na sua frente. Se a mensagem dele for diferente do que já foi ensinado, tem que ser rejeitada. A autoridade máxima não é a experiência, por mais fantástica que seja, mas sim a palavra que já foi revelada. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando. Será que os anjos ainda aparecem hoje em dia? O que as fontes indicam é que não existe um motivo bíblico para dizer que não, acabou, isso não acontece mais. Mas, ao mesmo tempo, o alerta é de ter um cuidado extremo. E talvez essa seja a grande lição. O mundo espiritual, mesmo que a gente não veja, continua ativo. E o convite